A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Amados irmãos, estou gravando essa pré-aula aqui para os irmãos que não podem estar na EBD presencial e nós faremos isso durante todo o trimestre. Todas as aulas, uma pré-aula de extensão curta, mas para que os irmãos estejam situados nos temas que serão abordados na aula. Então, a lição de hoje é a lição de número 2, quem era Jó? O texto áureo está em Jó, capítulo 1, versículo 1, e fala sobre quem era este homem. Diz o texto: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Este texto, irmãos, vem falar da pessoalidade de Jó. Jó realmente foi uma pessoa que existiu. Se nós compararmos com os textos de Tiago capítulo 5 ou então de Ezequiel capítulo 24, nós veremos que Jó é citado como uma pessoa real, apesar de alguns teólogos liberais tentarem dizer que não foi assim, que é apenas uma figura, mas nós entendemos através da Bíblia que a palavra de Deus é verdadeira e que Jó foi uma figura real. A verdade prática da nossa lição diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A nossa lição vai falar bastante disso, do caráter de Jó, do caráter da pessoa de Jó. Quando nós olhamos para esse tempo, nós vamos perceber que Jó, ele foi uma pessoa próspera, rica, mas não era essa a principal característica de Jó. Jó tinha algo maior do que isso, e Deus vai deixar claro nas prioridades da Bíblia. Aqui fica para nós uma lição. Como é o nosso caráter? Será que nós somos íntegros moralmente? Será que nós prosseguimos moralmente com coesão, com coerência ou não? Isso deve ficar sempre claro em nossos corações. A palavra de Deus, ela vai nos instruir acerca disso, da necessidade que temos de manter sempre um caráter íntegro. Portanto, Jó era um homem que tinha um bom caráter, e isso não se compra na farmácia. Isso é a verdade de Deus que flui em nossas vidas e que nos leva a glorificar a Deus, porque o final de todas as coisas é este, irmão, glorificar a Deus. Portanto, Jó, ele era um homem de Deus, que fazia a vontade de Deus, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. E esse é o tópico 1. Ele vai explicar cada um desses pontos. Quando falamos de íntegro ou de sincero, nós estamos falando de um homem que não tinha um desvio moral. Ele tinha uma conduta moral correta. É óbvio que ele tinha pecados, irmãos, porque todo homem peca. A Bíblia deixa claro, não há homem que não peque. Mas só que Jó, apesar de ter sim seus pecados, ele buscava Deus. Ele tinha qualidades espirituais em um tempo que provavelmente pouco se sabia acerca de Deus. Jó, irmãos, ele está muito provavelmente no período histórico dos patriarcas. Ele deve ser contemporâneo de Abraão, um pouco antes, um pouco depois, mas pelas características da região, é muito provável que o período que ele tenha vivido seja o período de Abraão. Ou seja, ele não ainda tinha nem a revelação de Deus, mas mesmo assim ele temia a Deus em seu coração, buscava a Deus espiritualmente e adorava a Deus. Aqui nós percebemos algumas características. A palavra sincero, irmãos, ela tem uma origem da ideia de duas palavras, sincera. O que acontecia antigamente, na antiguidade? Algumas pessoas, alguns artistas que criavam esculturas, eles faziam as esculturas, mas por conta de várias coisas, elas ficavam com algumas imperfeições, elas ficavam com vários problemas nos detalhes. Mas para que esses problemas fossem mascarados, eles colocavam cera em volta da escultura e aquela cera mascarava os problemas que existiam. O que acontece quando nós falamos a palavra sincero é que nós estamos falando que nós devemos ser sem cera, ou seja, nós não somos duas caras, nós não devemos ser aqueles que têm duplo caráter. Não, de modo algum. Deus nos chamou para sermos íntegros e sinceros, ou seja, irrepreensíveis. Talvez em algumas outras traduções esteja escrito dessa maneira: irrepreensíveis diante de Deus. Assim era o caráter de Jó, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que não tinha máscaras, uma pessoa que não estava envolta com coisas que desagradavam a Deus. Além de íntegro e sincero, Jó também era reto.
A palavra reto, irmãos, ela vai falar de direito, de um homem que era justo, de um homem que caminhava da maneira correta. Isso está da maneira que nós devemos ser. Existe apenas um caminho. O caminho que nós devemos seguir é o caminho de Jesus Cristo, o caminho da verdade. Que nós sejamos verdadeiros naquilo que nós façamos, para que nós possamos honrar a Deus. Jó obtém testemunho por conta da sua integridade e da sua retidão para com Deus. Além disso, Jó era temente a Deus. A palavra de Deus deixa claro para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é muito mais do que ter medo de Deus. Não, é reverenciá-lo como autor da nossa vida, como consumador da nossa fé e como aquele que dá a nós todo tipo de bênçãos e que pode nos dar a vida eterna. Reverenciar a Deus, temer a Deus, é honrar a Deus com tudo que temos e receber de Deus a sabedoria. E além de temer a Deus, Jó desviava-se do mal. Ou seja, ele era devotado somente a Deus. O seu coração era fiel a Deus. O seu coração buscava a Deus em um período onde muitas pessoas provavelmente tinham vários deuses. Ele não adorava nenhum outro Deus. O seu coração estava em tudo devotado a Deus. Que na nossa vida seja dessa maneira. Eu não sei se de repente você pode ter um ídolo em seu coração. Eu não conheço o seu coração de modo a saber se porventura você pode ter algo que te leve à adoração, a TV, a internet, algum familiar, o seu próprio trabalho. Mas o que Deus nos chama é para ter um coração totalmente devotado a Ele. O sábio Salomão disse também em Provérbios: teme ao Senhor e aparta-te do mal. É a nossa função. Busquemos o bem, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. O tópico 2 vai falar sobre um homem sábio e piedoso. A palavra de Deus nos identifica Jó como o maior de todos os homens do Oriente. Maior, irmãos, não significa apenas da parte financeira, mas também Jó era um sábio. Jó tinha muitos servos ao seu serviço, mas ele honrava cada um deles, destacado por tudo que ele fazia de bem para com todos. Aqui está uma coisa, irmãos. Para sermos grandes, não necessariamente precisamos ser ricos. O que nós precisamos é ter caráter, porque o caráter ele reflete. E quando nós temos caráter, quando nós temos Cristo, nós somos sal da terra. E o sal é necessário para temperar. Logo, se o sal é necessário para temperar, o sal é buscado. Se nós temos caráter na nossa empresa, no nosso local de estudos, no meio da nossa família, em algum momento nós seremos procurados para que Deus seja honrado e Deus nos use para trazer uma palavra. Portanto, nós temos que pedir sempre sabedoria a Deus para darmos esses conselhos. O tópico 2.2 fala que ele foi um homem próspero. Veja que é importante nós notarmos que a prosperidade aqui está abaixo do caráter. Nunca, irmãos, o ter é maior do que o ser. O ser sempre será maior do que o ter. O ser sempre será acima do ter. O ser é a essência e que nós precisamos. O fazer, o ter, são imposições de uma sociedade material. Mas sim, Deus pode honrar-nos com prosperidade. Mas é importante lembrarmos que quando Deus nos honrar com prosperidade, nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas. A palavra de Deus deixa claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas é o amor a ele. Portanto, que o nosso coração volte a ser tudo devotado a Deus e tudo que ele nos der seja instrumento para a glória do seu nome. Deus pode dar sim prosperidade. Jó era da terra de Uz e o texto diz que ele era o mais rico dentre todos os homens. Era um bilionário para aqueles tempos, mas ainda assim o seu coração temia e honrava a Deus. Isso para nós é fundamental, amados irmãos, que nós possamos ter isso claro em nossas vidas. O tópico 3 vai falar de um homem dedicado à família. Aqui nós percebemos no primeiro capítulo de Jó, nos 5 primeiros versículos, que Jó honrava a sua família, ele unia a sua família, ele ensinou a palavra de Deus aos seus filhos, aos seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele mostrava e ainda sacrificava a Deus pelos seus filhos. Isso, irmãos, é fundamental. Em um tempo onde a família não é mais valorizada, em um tempo onde a família não tem mais lugar numa sociedade como nós temos que valorizar que Deus é um Deus de família. A palavra de Deus nos afirma isso em diversos momentos. Faz com que o solitário habite em família. Portanto, meu irmão,
Você é sacerdote de Deus no seu lar. Deus te constituiu para ensinar os seus filhos, como diz Deuteronômio capítulo 6. Nós temos que ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar. Nós devemos ensinar em tudo a próxima geração, para que o nome do Senhor seja honrado. Que não caiamos no erro que aconteceu lá no livro de Josué, onde se levanta, no livro de Juízes, onde se levanta uma geração, a próxima geração, e ela não conhecia a Deus. Isso não pode acontecer. A nós cabe a responsabilidade de instruir a nossa família e também orar por ela. Jó oferecia sacrifício a Deus sem saber se os filhos tinham pecado, mas ele orava, fazia esse papel de sacerdote do lar. Que nós também possamos ser sacerdotes no nosso lar, orando e pedindo a Deus pela nossa família. O texto ainda vai dizer da nossa revista que ele era um homem de moral e piedade. Piedade, irmãos, é uma qualidade que está faltando muito em nossos tempos. Ser piedoso é muito mais do que ter um coração que ajuda aos outros. Ser piedoso é ter uma vida devotada a Deus, onde se coloca Deus acima de qualquer outra coisa, onde se coloca Deus como principal das nossas vidas. Essa é uma necessidade presente. Nós devemos santificar o Senhor em nosso coração. Nós devemos santificar ao Senhor em todo o tempo. Volte-se a Deus em todo o momento da sua vida. É isso que Deus requer de nós. Ainda o texto vai dizer para nós da nossa lição que Jó era um homem de uma vida consagrada. Nós devemos ser consagrados a Deus. Ser consagrado, irmãos, é ser separado. Uma pessoa consagrada, ela ora, ela jejua, ela busca a presença de Deus e vai sempre buscando mais do Senhor. O convite de Deus aos nossos tempos é que nós sejamos em tudo consagrados ao Senhor, que nós sejamos em tudo devotados ao Senhor, que nós procuremos ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Portanto, meus irmãos, tomem por exemplo Jó, este homem de caráter, cujo qual até mesmo Deus deu testemunho dele. Mais detalhes na Escola Bíblica Dominical de modo presencial que nós teremos ali na nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com o Senhor.